E um comentário do chanceler alemão Friedrich Merz repercutiu muito mal na COP. Ele se encontrou com o presidente Lula em Belém e comentou já em Berlim que todos os jornalistas alemães que foram ao evento ficaram aliviados por terem retornado à Alemanha. Vamos ouvir. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, acabou de fazer uma fala extremamente preconceituosa, xenofóbica, racista contra o Brasil. Na verdade, mais especificamente sobre Belém, capital do Pará, onde está acontecendo nesse momento a COP30. Eu vou explicar para vocês, porque não é só uma fala de eu gostaria, estava com saudade de casa. Porque saudade de casa todo mundo sente. Quando eu viajo, a melhor parte para mim é chegar em casa, porque você está no seu conforto. Mas não é esse o caso, não é sobre isso. Então não vamos limitar isso, não vamos tornar isso uma questão rasa. Isso é um problema diplomático, um problema geopolítico, geoestratégico. Primeiro, vamos abrir aspas para ver o que ele disse. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada. Quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, à noite de sexta para sábado. Especialmente daquele lugar onde estávamos. A começar então pelo jeito dele tratar Belém. Fala aquele lugar onde estávamos. Mas eu vou vir aqui explicar para vocês um pouquinho sobre Friedrich Merz e por que essa fala dele é problemática. Primeira coisa, ele é o principal nome, ele é o chanceler, ele não é popular na Alemanha. A Alemanha vive uma crise política e crise econômica e ele é, assim, o principal nome da ala conservadora da União Democrática Cristã da Alemanha, que é um partido conservador, mas tem lá algumas pessoas que não, alguns políticos que não são tão conservadores assim. Ele rivaliza muito com o principal nome histórico, pelo menos dos últimos anos, que é a Angela Merkel, que fez muito sucesso, foi muito famosa, né? Ele é um algoz dentro do próprio partido da Angela Merkel. E aqui não é falando que a Angela Merkel é incrível, não, porque não é isso, tá? Mas ela tinha mais tato para lidar com algumas situações. Agora, ele é um conservador, ele é de uma família cristã, né? E ele tem algumas defesas pesadas, porque a gente fica muito falando na Alemanha da AfD, né? Que é o partido de extrema-direita, mas eles conseguiram na Alemanha, de certa forma, encontrar ali um meio termo. E esse meio termo se chama Friedrich Merz. Ele já chegou a ter uma postura, ele tem uma postura muito crítica, por exemplo, à imigração na Alemanha, e já falou também sobre questão urbana, sobre paisagem urbana, que os imigrantes, eles destroem a paisagem urbana da Alemanha. Está cheirando alguma coisa para vocês? Eu acho que tá, né? Eu não preciso ficar falando muito não, mas já está cheirando alguma coisa. O que a gente está falando? A gente está falando de limpeza étnica. Então esse é o conteúdo que o Friedrich Merz trouxe aqui para a gente. Agora, por que ele está falando isso? Por que ele não simplesmente poderia? Agradeço ao Brasil, foi muito bacana, mas estou feliz de voltar para casa. Isso seria diferente. Por quê? Porque a Alemanha, na verdade, nenhum país europeu, hoje, a gente está falando de 2025, está com essa corda toda. E vamos pensar na Alemanha, onde você tem esse conteúdo nacionalista muito forte. Os países europeus já foram o centro das atenções no mundo capitalista dentro do conceito do imperialismo, século XIX, até ali Segunda Guerra Mundial. Certo? Não são mais. Os países europeus, eles construíram suas riquezas na base da exploração e do roubo sobre os outros continentes, em cima dos outros continentes. Eles não conseguem mais fazer desse jeito. E um dos grandes motivos é o fortalecimento do sul global. Um dos grandes motivos é o fortalecimento do BRICS, do grupo do BRICS. Um dos grandes motivos é o fortalecimento da China. A Alemanha, inclusive, que tem uma indústria velha, dá para falar em velha aqui, decadente e quebrada, depende de outros países, depende dos Estados Unidos e depende muito da China. Inclusive tem feito acordos com a China e eles acusam muito a China, a indústria, por exemplo, automobilística chinesa, de quebrar o que era a grande força da indústria alemã, que é a indústria automobilística. Então hoje os carros elétricos chineses, os BYDs, estão lá dentro do mercado alemão,
tendo a preferência de muitos europeus do mundo inteiro, e a Alemanha hoje ela exporta menos automóveis do que se exportava antes. Porque a China vem com um automóvel que compete num mercado. E aqui a gente não está falando, você prefere marca A ou marca B. Não é esse o caso. Então eles não aceitam. De maneira geral, os europeus têm dificuldade de aceitar uma nova realidade. Eles têm dificuldade de entender que hoje eles não fazem mais parte daquela pontinha lá da pirâmide lá em cima, dos países super desenvolvidos, industrializados, que ditavam todas as regras e normas do mundo. O Friedrich Merz sabe muito bem disso. E aí o que resta para um país que não vê solução? O que resta para um país desse? Resta utilizar do seu discurso racista. E é o que ele fez com o Brasil. Isso vai dar um efeito diplomático em relação ao Brasil? Uma crise diplomática? Acredito que não. O Brasil, logicamente, deve lançar alguma nota. Acredito que não. Mas, muito importante de se destacar, isso também não afeta o Brasil. Tá? A Alemanha, hoje, perto do que é o Brasil, os interesses e as intenções de progressão do Brasil, do futuro, a Alemanha é apenas um agente ali, mas não é o grande foco do Brasil, tá bom? Mas fica aqui uma lição importante que é sobre essa questão racista. Na Alemanha tem muito disso, na Europa tem, no mundo inteiro tem muito disso, a gente sabe. Mas na Alemanha a gente tem uma atenção especial. Um grande exemplo para vocês é a própria Alemanha, né, para a gente fazer uma conexão aqui, em relação ao massacre, ao genocídio étnico que acontece em Gaza. A Alemanha é um dos poucos países da Europa que continua ainda apoiando o genocídio de Israel em Gaza, porque acha que tem um dever histórico com Israel. E prefere fechar os olhos para o que está acontecendo, sabendo que se trata de um genocídio, se trata de uma limpeza étnica do que acontece em Gaza. Tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Não tornem esse tema raso. Foi só uma opinião dele. Não foi só uma opinião. Foi uma fala de um premier, foi uma fala de um chanceler alemão em meio a uma crise do seu próprio país. Tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui! A gente volta a falar com Caio Junqueira sobre esse assunto. Caio, conta pra gente como é que essa fala do chanceler alemão está repercutindo aí em Belém. Bom, repercutiu muito mal, obviamente, principalmente na delegação brasileira, né? Num primeiro contato aqui com o integrante do governo, Juliana, para repercutir, para pegar uma leitura, uma avaliação, chegaram a achar até que era uma pegadinha por parte de inteligência artificial e por aí vai. Depois evoluiu, quando a gente mostrou que era de fato real, para uma leitura de que se tratava de uma grosseria inacreditável. E oficialmente nós fomos atrás também ali dos representantes do governo brasileiro em Brasília, questionando se haveria alguma resposta formal às declarações, disseram que não e que cabe ao chanceler alemão explicar o contexto da sua fala e da sua crítica, ou seja, pelo menos por hora, os primeiros sinais ali são de um incômodo, uma revolta, mas não vai ter, pelo menos por hora, até segunda ordem, uma resposta formal do governo brasileiro, claro, para evitar que isso escale, para evitar também, Juliana, que isso leve a mais um entrave, mais um ponto de difícil aqui, que atrapalhe as negociações aqui em Belém também, para não expor ainda a capital paraense, sede da COP30. Lembrando que na semana passada, Juliana, houve aquela carta da ONU, né, da Secretaria Executiva da UNFCCC, que organiza a COP, pedindo tanto ao governador do Pará, Alder Barbalho, quanto ao presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, quanto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, melhorias na infraestrutura aqui do espaço da Blue Zone, da Green Zone, aqui na COP, né? Devido a problemas de refrigeração, vazamento, falta de água, enfim. Então, meio que por aí, é mais um episódio ali dentro dessas críticas que foram oficializadas na semana passada. Mas em termos de governo brasileiro, silêncio, mas no bastidor um incômodo muito grande, considerando uma grosseria
inacreditável essa declaração, Juliana. É isso. Caio Junqueira, agora sim, muito obrigada. A gente vai se falando ao longo dessa semana importante para a COP30. Tem uma outra notícia importante. Após a participação na COP30, o chanceler alemão Friedrich Merz, ele fez críticas veladas ao Brasil, especialmente à cidade de Belém. O diplomata relatou uma conversa que teve com jornalistas que o acompanharam durante a cúpula e questionou quem gostaria de permanecer no Brasil, relatando que ninguém levantou a mão. Por fim, Merz declarou que todos ficaram contentes por terem retornado à Alemanha, especialmente da capital do Pará, Belém. Começar essa com o Cristiano Beraldo, as falas do chanceler alemão. Ficamos felizes em ir embora do Brasil, Cristiano Beraldo. E aí muita gente aqui no Brasil criticou a sinceridade do chanceler alemão. Neto, tem cada vez mais brasileiro ficando feliz de ir embora do Brasil, que dirá os alemães. A pessoa que está habituada a viver num lugar civilizado e, de repente, é jogado em Belém num contraste claro e evidente, óbvio, entre um gasto brutal para montar uma estrutura absolutamente inútil para uma cidade onde a maioria está favelizada, sem acesso a saneamento básico, vivendo em áreas dominadas pelo Comando Vermelho e outras facções criminosas, onde a bandidagem tomou conta e as pessoas se habituaram a reeleger os mesmos políticos que dominam a cena política do Pará há décadas. A ideia de Jerico de fazer uma reunião deste porte numa cidade que não consegue comportar esse tipo de evento e que tem uma realidade trágica, realmente só se justifica pelo grande interesse escuso daqueles envolvidos nessa tomada de decisão. Não se justifica esse drama todo que houve em razão da falta de hospedagem para as delegações, o baixíssimo número de lideranças que vieram à COP30. Quer dizer, foi um fracasso em todos os aspectos, nenhum avanço concreto. Se você pegar, fizer um compilado das declarações das lideranças brasileiras, precisamos transformar as falas em ações. É fundamental para o mundo proteger a natureza. A transição energética vai salvar o planeta. Escuta aqui, vocês gastaram mais de R$1 bilhão numa cidade de pessoas paupérrimas que não viram nenhum benefício desse dinheiro, salvo aqueles grupinhos que fizeram a obra, que forneceram materiais e fizeram seus contratinhos no serviço público, mas a população mesmo não teve a sua vida transformada. E aí fizeram isso tudo para dar esse tipo de declaração. Então, Caniato, a gente observa como a cara de pau no Brasil ela se transformou em algo tão comum, tão corriqueiro, que não se percebe mais a vergonha internacional que a gente passa. E essas declarações do chanceler alemão, elas serão replicadas publicamente ou reservadamente, mas é a mesma impressão de que todos saíram de Belém. Então, está aí a comprovação do desperdício do dinheiro público, do desperdício da oportunidade e do atendimento de interesses escusos em todo esse projeto da COP30 em Belém. Pois é, o chanceler Merz disse que nenhum jornalista quis permanecer no país. Todos hashtag partiu Berlim ou partiu Frankfurt, né? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais análises com os nossos comentaristas. Esse intervalo tem 1 minuto e 20, é super rápido, eu conto com você, fique por aí. Estamos de volta com o programa Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, e a gente reforça o agradecimento, né? A audiência da Jovem Pan, nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, TV por assinatura e também nas plataformas digitais. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho.
Bem, falávamos antes do break comercial da situação que envolve a COP30 e a insatisfação de algumas delegações. O chanceler alemão foi muito sincero, dizendo que todos ficaram felizes em retornar para a Alemanha. Ele também disse que nenhum jornalista quis permanecer no país. Deixa eu passar para o Danúzio Neto, que está com a gente. Danúzio, queria pedir sua análise sobre essa fala do chanceler alemão. A gente vai receber daqui a pouco a rede de rádios, então eu peço que você divida o seu comentário em duas partes. Essa primeira parte, uma introdução de 50 segundos, por favor. Certeza. Não tem palavras, na verdade. O mundo, na verdade, precisa de mais sinceridade como essa, para a gente talvez cair na real do que é o Brasil. O Brasil ofereceu nessa COP prostituição, favela, pobreza, desmatamento. O que a gente espera com um cenário como esse? A estrada ali onde passam as autoridades foi desmatada antes do evento. Não pode cair uma chuva por lá, que tem goteira para tudo quanto é lado. Não tem como o Brasil, de fato, ser elogiado. A Janja fez um evento ali, uma festa para as lideranças mundiais, que absolutamente ninguém foi, gastou um dinheiro com isso. O Brasil não conseguiu sequer hospedagem para si mesmo, nem o presidente conseguiu hospedagem para ele. Então, não tem como esperar elogio num cenário como esse. Tá certo. Danúzio Neto, eu ainda passo para você, Danúzio. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Muito obrigado pela preferência. Os nossos comentaristas analisam o posicionamento da comitiva da Alemanha. Inclusive, o chanceler foi muito sincero, dizendo: estamos felizes não em ter participado da COP, em ter retornado para a Alemanha. E ele disse que nenhum jornalista, os jornalistas que, imagina, que cobrem ecologia, sustentabilidade, os temas ligados ao meio ambiente, eles não quiseram ficar em Belém, preferiram retornar à Alemanha, E aí, Danúzio, você fez a primeira parte do seu comentário, se quiser finalizar, por favor, toda a rede com a gente neste momento. O Brasil está virando cada vez mais, na verdade, uma Cuba. Recentemente, estive nos Estados Unidos, mês passado, se não estou enganado, e sempre que a gente faz uma viagem internacional, ali no monitor das companhias aéreas, a gente recebe mensagens de boas-vindas, de bem-vindo, aproveite que nossa cultura, enfim, a gente se sentir à vontade naquele país. E quando a gente volta para o Brasil, a mensagem que recebe é da Receita Federal, dizendo que se tiver com mais de tanto, precisa declarar, que se estiver trazendo não sei que equipamento, você pode, eventualmente, ali não estar pagando tributo, você pode estar cometendo um crime. Enfim, então, olha o tipo de mensagem que a gente recebe quando volta para o nosso país. Parece que aqui a gente está vivendo numa prisão. As cidades mais violentas do planeta, algumas delas estão justamente no norte, onde está Belém, e no nordeste, que é sempre bem vista, bem falada sobre o governo federal, mas que não entrega o desenvolvimento que a população merece. Então, entre o discurso e a realidade, tem um fosso gigantesco que é justamente o que a gente precisa, o que a gente quer consertar, no lugar de estar vivendo ali com esmolas, mendicância e com soluções que são apenas paliativas. Pois é, isso me remete àqueles antigos memes, Expectativa e realidade. Você, Mota, como avalia o posicionamento do chanceler alemão? Ele disparou críticas para a organização da COP30, Mota. O chanceler alemão deve ter tido aulas de oratória com o governo brasileiro. Foi uma declaração desastrada, mas provavelmente merecida, porque os ideólogos, os ativistas que pretendem abaixar a temperatura do mundo não têm a competência suficiente para organizar uma conferência. Eles se embriagam com o som das suas próprias declarações e acham que o resto do mundo vai se embriagar também. A melhor definição para isso foi dada pelo jornalista Leandro Narlock, que lançou um livro sobre ativismo ambiental, esteve lá na COP30. O governo brasileiro e os seus amigos ativistas, segundo Leandro, sofrem de um caso grave de narcisismo climático. Passar para o Luiz Felipe Dávila. O Dávila tem acompanhado também muitas declarações a respeito da COP30. De um lado, enfim, os integrantes do governo enaltecendo, a COP30 é um grande evento, debates importantes, de alto nível. Sairemos aqui com muitos documentos assinados, tratados, protocolos, enfim.
Mas aí tem a vida real, né, Dávila? E talvez o chanceler alemão traga um pouco dessa percepção de que foi até lá, né? A delegação alemã esteve por lá e se decepcionou, Dávila. Bom, você imagina, um jornalista alemão chega em Belém, vai ficar hospedado num motel de beira de estrada, pagando diária de 5 estrelas. Aí à noite, provavelmente ele está enjoado do cheiro de óleo diesel que está queimando daquele gerador para manter a luz acesa e o ar-condicionado funcionando. Aí ele sai às ruas, vê aquele esgoto a céu aberto. Nós estamos falando da segunda pior cidade com esgoto no Brasil. Que, aliás, não tem esgoto, é tudo céu aberto. Aí depois é vítima de violência, bate a carteira dele, rouba o celular dele. Aí ele, cansado, pede uma água com uma coxinha e um café e vai pagar mais de R$100. Qual é a impressão que deixou Belém para esse jornalista alemão ou para alguém da delegação alemã? A pior do mundo. Este é o Brasil do improviso, que carece de proposta, que não sabe aproveitar as oportunidades que surgem para o Brasil, por exemplo, dar provas de que realmente se importa com o meio ambiente. O que o Brasil deu provas é que não sabe organizar evento, que é uma demagogia total escolher uma cidade completamente despreparada para receber uma conferência internacional e uma total ausência de pauta para mostrar a que veio. Deixa eu compartilhar com vocês o resultado da enquete do dia. Qual foi a pergunta que nós publicamos no nosso portal? O que você acha da nova estratégia da oposição, os deputados de oposição, de agora focar os esforços na aprovação do PL da dosimetria? Sim, o PL da dosimetria, que tinha sido enterrado há algumas semanas, ele ressurge das cinzas, né? A volta dos mortos, PL da dosimetria, possivelmente será votado nos próximos dias e, segundo informações, teria votos suficientes para a aprovação. O que você acha desse PL da dosimetria, dessa estratégia da oposição? Resultado na tela, vamos para 12,7% das pessoas, elas acham certo, porque a única saída possível para reduzir o tempo de condenação daqueles que participaram dos atos do dia 8. Já para 87,3% não concordam. Acham que os deputados deveriam continuar os esforços para aprovar o PL da anistia. Então é importante essa verificação por parte da nossa audiência em relação a essa pauta. Obrigado, até amanhã. Tchau.